Apesar da grande perda de popularidade do governo Bolsonaro, no momento em que o Brasil já ultrapassa 450 mil mortos pela pandemia, ele continua adotando medidas destrutivas do Estado Nacional. Depois de privatizar a Eletrobras, a bola da vez agora é a Empresa Brasil de Comunicação, criada no governo Lula, herdando estruturas da antiga Radiobras. O governo ainda tem o controle do Congresso Nacional e, por isso, consegue favorecer banqueiros, privatizar empresas estatais e desregulamentar direitos laborais. Porém, cresce na sociedade brasileira uma forte indignação, uma espécie de vento dos Andes, que poderá se transformar muito brevemente em ampla e profunda mudança política. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Um grande prazer, uma alegria tê-los aqui conosco novamente para tratar um tema muito sensível da realidade brasileira hoje, da conjuntura nacional. Como parte do desmonte do Estado brasileiro, desmonte do Brasil, da economia nacional, das empresas nacionais, estatais e também de empresas públicas, está na pauta deste governo também a privatização tanto da Eletrobras como também da Empresa Brasil de Comunicação, empresa pública criada durante o governo Lula, que aproveitou estruturas anteriores também que havia da Radiobras, criada lá atrás do governo Geisel, e que teve uma outra fisionomia e outra função para consolidar a democracia e o processo de reformas sociais que estava em curso. Pois bem, a privatização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, também está na pauta desse desmonte, dessa demolição. E para falar sobre isso, o que isso significará se ocorrer de fato, e explicar a resistência social para garantir que essa ferramenta não seja destruída, a nossa convidada de hoje, jornalista muito experiente, altamente respeitada nos meios políticos do Brasil, é Tereza Cruvinel, que foi exatamente a presidenta da Empresa Brasil de Comunicação. Muito boa noite, Tereza. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui em Telesur. Boa noite, Beto. Boa noite, Lester. Boa noite, os que nos acompanham. É uma alegria falar a esse programa através da Telesur sobre esse tema tão importante. É um fato realmente preocupante, porque tanto se pretende privatizar a Eletrobras, por exemplo, que é algo de função essencial para o funcionamento da economia brasileira, como no caso da privatização da EBC, significa também destruir um processo da cidadania cultural, da cidadania informativa. Como é que você analisa isso? Então, a privatização da EBC, que eles ameaçam realizar, ela não é só um desmonte do Estado, não é apenas uma atividade econômica que querem tirar do Estado e passar a mãos privadas, como querem fazer com a holding do sistema elétrico, a Eletrobras, ou como querem fazer com a empresa centenária de Correios do Brasil, né? A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. No caso da EBC, tem uma gravidade especial, porque é também um ataque a uma instituição da democracia, né? Consideramos que a EBC ela foi criada dentro desse espírito de alargar o escopo institucional democrático, né? E aí, para a gente recordar um pouco, rapidamente, a radiodifusão, né, sistema de rádio e televisão no Brasil, diferentemente de muitos países, inclusive de nossos vizinhos, ela começou pelo setor privado, foi um empresário, um grande empresário, Assis Chateaubriand, criou a primeira televisão já
comercial, e isso em 1950. De lá para cá, a radiodifusão sempre foi um instrumento comercial, empresarial, concentrado em poucas mãos, umas poucas famílias dominam a radiodifusão no Brasil, né, num sistema de oligopólio, num sistema concentrado, de propriedade cruzada, grandes grupos, como o Grupo Globo, que tem mídias privadas propriamente dita, como jornal, tem revista, mas também concessões de rádio e televisão. Esse sistema concentra muito poder, né, nas mãos de poucos grupos, um poder nefasto à democracia. E eles deram provas disso, né, nas mobilizações de 2013, que foram apropriadas pela extrema-direita, no golpe contra a presidenta Dilma, né, no lawfare contra o ex-presidente Lula, que levou sua prisão. Esses grupos de mídia corporativa sempre foram nefastos à democracia. A nossa Constituinte, de 88, ela, então, buscando democratizar mais esse sistema, ela previu que deveriam existir, além das mídias privadas, uma mídia pública e também os canais estatais. O próprio Estado, né, nunca teve um sistema forte. Teve a Radiobras, uma empresa, mas que ela não tinha instrumentos de comunicação de massa fortes, consistentes, né? Ela tinha ali um canal ali, outro ali, essas estruturas a que o Beto Almeida se referiu como estruturas pré-existentes. Então, em 2007 para 2008, o presidente Lula tomou a iniciativa de atender, regulamentar esse artigo da Constituição, criando esse sistema público gerido pela EBC, uma empresa que é gestora de canais públicos, uma televisão pública, a TV Brasil, de 7 emissoras de rádio, uma agência de notícias, a Agência Brasil, e que também presta alguns serviços ao próprio Estado, como gerir um canal governamental, chamado Canal NBR, e essas estruturas que foram, digamos, para ser criadas, enfrentaram grandes resistências do setor privado, né, desses grandes grupos de mídia corporativa, e da oposição de direita. Mas ela estava, digamos, em fase de consolidação, quando, depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, uma das primeiras iniciativas do presidente usurpador Michel Temer foi atacar a EBC, né, liquidar com a existência de um conselho que representava setores da sociedade, né, indicados pela própria sociedade civil, acabar com o mandato do diretor-presidente, em suma, deformou. E agora o Bolsonaro faz o pior, né? Ele passou a utilizar as mídias públicas como coisas do governo, aparelhos de comunicação para ele fazer proselitismo da extrema-direita, proselitismo negacionista, proselitismo de grupos religiosos. Ele deformou completamente esses canais. Mas, ainda assim, nós queremos que eles continuem existindo para lá adiante, quando tudo isso passar, porque há de passar, restaurarmos o sistema público de radiodifusão. Só que, como eles sabem que vão perder a eleição se o Bolsonaro não cair antes por impeachment, querem agora fazer terra arrasada. Vamos destruir isso, né, antes que nós vamos embora, antes de irmos embora, porque eles irão, né, eles terão que ir, isso não pode durar para sempre, uma tragédia tão grande. Então, agora querem privatizar a EBC, que é uma forma de acabar com isso. Sabe-se lá que o Lula volta e aí vão fortalecer de novo esse sistema, né? Então, eu vejo assim. É algo que é importante explicar para o público internacional, o público da Telesur, qual foi o papel dessas mídias privadas atuando como partido político em nome de interesses, inclusive internacionais, apoiando, por exemplo, a Lava Jato, que foi uma operação de desmonte, uma operação geopolítica de desmonte da economia produtiva nacional. Como é que você explicaria esse papel, a linha editorial desses grandes meios nessa luta contra, nessa tarefa suja, né, antinacional, que foi a Operação Lava Jato? Exatamente.
Você vê, Beto Almeida, a imprensa brasileira, depois da ditadura, ela passou alguns anos ali fazendo um jornalismo com relativa pluralidade, claro que tinha alinhamentos, defendia interesses das plutocracias brasileiras e tudo, mas ainda era um jornalismo assim, digamos, com o verniz de civilização, né? Com pluralidade, com diversidade, você tinha pessoas dentro das redações, pessoas com diferentes origens, de esquerda, de direita e tal, existia um certo contraditório. A partir da eleição de Lula, a partir da posse em 2003, a imprensa vai se transfigurando em partido de oposição, né? Então, muito antes da Lava Jato, eu considero que ela já tinha essas mídias corporativas brasileiras já estavam atuando como sempre atuaram no passado, contra governos populares, contra o governo o presidente João Goulart, contra o presidente Getúlio Vargas, né? Sempre que tem um governo de origem popular e que tenha compromissos, né, com a justiça social ou com a soberania, né, essas mídias se arvoram, né, no papel de partido político, mais oposicionistas e com mais poder do que os próprios partidos da direita, né? Nessa fase, eu considero o seguinte: o governo Lula, o primeiro e o segundo governo do Lula enfrentaram enormes perseguições midiáticas, né? Uma verdadeira caçada midiática naqueles episódios, como o chamado escândalo do Mensalão, o massacre do PT em 2005, né? Mas o Lula se reelegeu. Aí, isso era todo aquele massacre para o Lula não ter um segundo mandato, mas ele conseguiu. Aí tá bom, mas agora a gente não vai deixar que ele eleja um sucessor. Então, o segundo mandato também, muito massacre, mas o Lula elegeu a sucessora Dilma. Com a Dilma houve um certo armistício, uma tentativa de intrigar os dois, de separá-los, fazendo assim algumas mesuras para a presidenta Dilma no começo do seu mandato. Mas ela não caiu nesse canto de sereia e, lembremos, né, o pré-sal iniciado no governo do Lula, descoberto no governo do Lula, tem digamos, seu modelo de exploração formatado muito pela Dilma, o modelo de partilha, né? E eles tinham enorme ambição, né, os capitais internacionais, em mudar aquele modelo para voltar a um modelo em que as multinacionais do petróleo sejam donas dos poços, né? E isso foi muito fatal para a Dilma, né? O modelo que ela formulou de extração do petróleo, em que empresa estrangeira até poderia, mas teria uma partilha com a Petrobras, 30% da extração, né? E uma participação obrigatória da Petrobras em cada poço de extração. A Dilma, então, tá bom, elegeu a sucessora, mas ela não vai se reeleger. Então, tome de massacre midiático contra Dilma. E ela se reelegeu. Então, depois de 4 derrotas sucessivas, né, eles não suportavam mais. Em tudo isso, a mídia corporativa teve um papel importante de tentar desmoralizar, de perseguir os governos populares. Em 2013, aquelas manifestações que eles chamavam jornadas de junho, elas começaram pela esquerda, né, era um movimento contra tarifas de transporte, aumento de tarifas de transporte, 20 centavos. Como lá no Chile, nas jornadas de junho, das jornadas de 2019, era um movimento que começou por isso, por uma bandeira pequena. No entanto, lá no Chile, essas bandeiras, aquele movimento desagou no movimento pela Constituinte, que foi eleita agora, né, gloriosamente no domingo, com a direita perdendo muito espaço para a esquerda e independentes e tal. Já aqui, a mídia manipulou aquelas manifestações de 2013, nascidas de uma luta por 20 centavos também, como no Chile, e a esquerda, eu acho que vacilou e não conseguiu impedir que a direita concluir
Em 2013, a mídia levou a classe média à rua e manipulou aquelas manifestações contra a política, né? Foi a mídia que encheu as ruas de manifestações contra todos os políticos, contra todos os partidos e tal, mas, no fundo, era uma manifestação contra o PT. E, com a Dilma reeleita, no ano seguinte, começa o movimento pelo impeachment dela, que resultou naquilo, né, um golpe, o chamado golpe de 2016. Em todos esses movimentos antidemocráticos, temos a participação decisiva desses grupos muito poderosos. Por isso, é muito importante a existência de uma mídia pública forte e também de uma mídia do governo. Eu acho que o governo tem que ter a sua mídia, os seus canais e tudo, para ele também prestar conta. E tem que ter a mídia pública independente, fazendo um trabalho, né, para a própria sociedade, uma contranarrativa aos contos contados pela mídia privada. Ok. Voltaremos ao tema, mas agora nós vamos fazer uma pequeníssima pausa no Latitude Brasil, onde estamos conversando com Tereza Cruvinel, ex-presidente da Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos já já. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com Tereza Cruvinel, jornalista, muito experimentada, comentarista política e ex-presidenta da Empresa Brasil de Comunicação, e que está agora ameaçada, a EBC, de ser privatizada pelo governo Bolsonaro. Qual é a sua esperança, Tereza, em que esses ventos de mudança que estão soprando mais forte agora no Brasil possam preservar, defender e impedir que a tragédia alcance também, como já alcançou, por exemplo, boa parte da Petrobras, uma série de empresas estatais, que possa alcançar também a EBC e que ela continue como uma ferramenta para ser mais tarde recuperada no seu vigor e na sua função para defender uma informação soberana e de libertação cultural. Exatamente, Beto, nós não estamos parados, né? Temos o movimento de defesa da EBC, um movimento que congrega funcionários, acadêmicos ligados ao tema da democratização das comunicações, produtores audiovisuais, produtores culturais, e os partidos de esquerda, os movimentos progressistas da sociedade. Na semana passada, no dia 14, fizemos uma audiência pública no Parlamento, né, na Câmara dos Deputados, com a participação de muitos parlamentares da esquerda, e, inclusive, dois representantes do governo, um do Ministério das Comunicações e outro da própria empresa, da diretoria atual da empresa, né, para questionarmos as razões dessa privatização. O que eles querem com isso? Onde acham que vão chegar? Primeiro, demonstramos que essa privatização é absolutamente antidemocrática, autoritária, anticonstitucional, ilegal, porque ela está, a existência da EBC, do sistema público, qualquer que seja o nome, a palavra EBC não está na Constituição, mas a existência do sistema público que ela dirige está prevista no artigo 223. Fomos lá arguir isso, e quais são as razões do governo para defender um retrocesso democrático assim? É muito cara, né? Demonstramos que é um dos sistemas públicos mais baratos do mundo,
comparado com o que gastam os países da Europa com suas televisões públicas, ou mesmo países da nossa vizinhança. Não tínhamos até dados sobre Telesur, mas como eles gostam muito de países capitalistas, do centro do capitalismo, mostramos lá o quanto o governos de países europeus gastam e próprio o governo dos Estados Unidos gasta com o sistema PBS, né? E o Brasil gasta um valor irrisório per capita, né? Por exemplo, os Estados Unidos gastam cerca de 3 euros por habitante com o sistema PBS. Nós gastamos 0,70 centavos por habitante, né? O sistema inglês custa 18 euros por habitante, e os outros países ali da Europa Central, mais um pouco menos do que isso, 15, 14 euros por habitante, porque isso é um investimento no cidadão, né? Você tem que oferecer essa mídia pública a todos os cidadãos, você divide o custo dela pela população, você acha o gasto per capita com a comunicação pública. Então, é irrisório o que eles gastam com, sabe, cerca de 500 milhões por ano com a EBC, e sendo que boa parte disso não vem dos cofres do governo, vem de um imposto que criamos na luta parlamentar pela aprovação da EBC, em 2007, nós conseguimos criar ali uma contribuição paga pelas grandes empresas de telecomunicações, a contribuição ao fomento da radiodifusão pública. Então, metade, praticamente, do que gasta a EBC vem dessa contribuição, e não do orçamento federal. E, mesmo assim, eles querem privatizar. Desculpa financeira, sabe, é um conto de carochinha, não tem sentido aquilo se privatizar por 250 milhões, que a outra metade está vindo de uma contribuição assegurada em lei. E o que querem fazer depois com essa contribuição? Fazer superávit primário, né? Fazer ajuste fiscal. Então, foi uma reunião muito boa, nós continuamos aí conversando com diversos setores da sociedade, temos obtido muito apoio, e eu estou convencida de que eles não conseguirão fazer isso, nem privatizar, até porque, Beto, você se lembra, eu fui presidente de 2007 a 2011, fui a primeira presidente da EBC. Os investimentos que ali foram feitos em equipamentos são dessa época, já estão obsoletos, já se passaram muitos anos. O setor privado não vai querer comprar isso. Agora, então, o argumento é estritamente político, uma razão antissocial, uma visão retrógrada das relações na sociedade, da cultura, da informação, do papel da informação. Mas eu queria te perguntar também, porque com a mudança desses ventos, por exemplo, na Argentina já se recuperou de forma muito Canal 7, né? A TV pública já tem um nível de informação muito importante. Esperamos que no Chile agora também alguma coisa possa surgir. A Bolívia recuperou-se de um golpe muito rapidamente, graças à unidade, à combatividade daquele povo, e a Telesur resistiu esse tempo todo a todas as ameaças que foram feitas, e ela segue bravamente. Temos o prazer de tê-la aqui. Então, seria uma sintonia novamente da EBC com aquelas ondas de libertação da informação, via informação, que a Telesur já põe no ar, e por isso te recebemos aqui. Não, a Telesur é um baluarte, né, que continua resistindo quando desmontaram todos os sistemas públicos, porque lá na Argentina também o sistema deu para trás, né, houve desmonte, mas era uma grande parceira. O Canal 7, a TV Pública Argentina, é muito parceira da EBC, fizemos muitas coisas juntos. E eu estive em Caracas também, uma época quando começamos, a Argentina, nós da EBC, e a Telesur e outros países, eu não me lembro quais os que participaram, acho que a Bolívia, sim, e tal. Nós tínhamos o projeto de criar uma agência pública de notícias latino-americana a partir desses sistemas públicos. Um projeto que me entusiasmou muito, né? E que depois foi interrompido por conta dos retrocessos políticos. Eu tenho convicção, Beto, de que essa tragédia aqui chamada governo Bolsonaro não chegará a 2023, seguindo esse vento que está soprando no continente novamente.
a gente vê o governo do Bolsonaro em franca decomposição, tem uma CPI no Senado demonstrando todos os dias os crimes do governo, o crime de genocídio na pandemia, todas as ações criminosas que levaram a esse morticínio que nós estamos vivendo. Temos hoje um grande escândalo na área ambiental, que teve grande repercussão no mundo. O ministro do Meio Ambiente, esse que gosta de passar boiada, como diz ele, passar os bois, ele foi passar um carregamento ilegal de madeira para os Estados Unidos e não deu certo e acabou se revelando um grande esquema, inclusive, de corrupção, né? A economia nem se fala, a economia são, sabe, 20 milhões de desempregados, recessão, em suma, toda uma inatividade econômica que eles atribuem só à economia, mas só à pandemia, mas não é apenas isso, é o receituário neoliberal que não funciona, que não produz resultados, esse desmonte que eles estão insistindo em fazer para, sei lá, ganhar alguma confiança dos agentes econômicos, dos agentes do neoliberalismo, eles também não estão conseguindo realizar essas privatizações. Em suma, é um governo em franca decomposição, o Lula disparado nas pesquisas, né, como candidato para o ano que vem, e o Bolsonaro em queda livre na aprovação, nos índices eleitorais. Tereza Cruvinel, queria te agradecer muito pela sua participação aqui no Latitude Brasil, da Telesur, e esperar que, em breve, possamos estar reconstruindo e que haja novamente uma TV Brasil chegando a todos os lares, né, em sinal aberto, no estado todo, e se comunicando de forma integrada com as nossas co-irmãs, né, pelo continente latino-americano, entre elas, evidentemente, a Telesur. Muito obrigado pela sua participação. Claro, chegaremos lá. Bye, bye, obrigada. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado pela sua presença. Semana que vem estamos de volta com outro tema central e crucial da agenda política brasileira. Até a próxima. Tchau.